vou comentar aqui um pouco sobre o gap de valor que existe entre as companhias no mercado brasileiro e como, utilizando as métricas adotadas pela MZ, em termos de gap de valor existente entre essas companhias, como que a gente pode quantificar o quanto que essas companhias potencialmente estão deixando na mesa por não correrem atrás ou por não buscarem essa diminuição de gap, que pode acontecer por diversos fatores, desde governança até mesmo pricing perception dos analistas, até mesmo coisas triviais como release ou como a companhia de forma efetiva se comunica com o mercado. Acho que todos esses aspectos acabam sendo capturados por esse gap de valor e aqui a ideia é tentar mostrar como quantificar esse gap de valor. Então esse daqui é o post, né, que foi feito pelo Rodolfo, onde mostra na extremidade externa as companhias líderes no seu segmento em termos quantificáveis pela MZ. Eu vou entrar um pouquinho em como que essa quantificação é feita e depois como que a gente atribui aqui um valor econômico para esse distanciamento entre duas empresas dentro de um mesmo segmento. Então deixa eu fechar isso daqui por um momento. Vamos lá. Aqui eu separei basicamente primeiro consumo e varejo, né? Então, como vocês podem ver aqui, existe uma seleção de companhias. Essa seleção de companhias, isso aqui como database 27 de março, tá? Existe a definição do que é o market cap dessa companhia, definido pela quantidade de ações multiplicado pelo preço da ação nessa data. O que é a dívida líquida, o que é o economic value ou enterprise value dessa companhia, o EBITDA dos últimos 12 meses e qual que é o múltiplo EV/EBITDA que essa companhia atualmente está tradando. O múltiplo EV/EBITDA por si só ele é insuficiente na determinação de quem são as grandes estrelas de um setor, porque a esse múltiplo também é atribuído a expectativa do mercado de valorização dessa ação. E é aqui que entra a primeira sacada da MZ, que é a apuração do que eles chamam de IVIQ, que é o EBITDA corrigido pelo upside do preço esperado pelo mercado. Uma forma análoga de analisar isso é como se fosse o PEG, Price to Earnings Growth, onde você tem uma distinção muito grande entre os price to earnings das companhias e você percebe que, na verdade, em algumas situações, uma companhia está tradando num price to earnings muito maior que seus pares, porque existe uma expectativa futura de crescimento, por isso que o price to earnings dela é maior. E aí os analistas acabam falando que, então vamos fazer o PEG, o Price to Earnings Growth, onde eu vou reduzir desse Price to Earnings o Expected Growth da companhia. E aqui essa é a mesma lógica, né? Então, uma empresa que está tradando num EV/EBITDA muito alto e tem uma expectativa do mercado muito grande de valorização, a gente, é claro que a gente tenta corrigir um pouco essa distorção, deduzindo essa potencial valorização do EV/EBITDA dela. No final, essa métrica ela não tem valor de interpretação absoluto, mas ela nos permite fazer uma análise relativa entre as companhias. Então, nesse caso aqui, o que a gente tem a definição do IVIQ, né? Então, como vocês podem ver aqui, é o EV/EBITDA dividido por 1 mais o upside. Isso aqui, on a standalone basis, não tem muita interpretação, a não ser o EV/EBITDA corrigido pelo potential upside da ação. Aonde que a coisa começa de fato a ficar interessante é quando você vai para o DVIQ, onde mede o gap entre as companhias. Ou seja, qual que é a ideia? A ideia é que, dado um EV/EBITDA e dado um potencial de valorização daquela ação,
A empresa que tem um IVIQ maior, ela tem hoje no preço dela muito mais bem refletido todos os possíveis valores econômicos que uma companhia pode ter em um dado setor. Ou seja, quanto maior o seu IVIQ, mais do seu potential upside e do seu potential trading multiple está refletido no seu preço atual. Então, essa é uma ação em que o acionista está feliz, né? Ele não só está tradeado acima de um EV/EBITDA de setor, como ele também está tradeado acima de um EV/EBITDA do setor, corrigido pelo potential upside que os analistas atribuem para aquela companhia. Nesse caso aqui, é a Magazine Luiza. E aí o que a gente tem? Né? A gente tem aqui a definição, a distância, né? Como sendo a distância relativa entre essas companhias. Então, no caso dessa amostra, a companhia mais distante acaba sendo a Smiles, também aqui é CVC, ou até mesmo a Via Varejo. Aí a questão é, você é conselheiro dessa companhia e você está preocupado quanto que isso representa em termos de dinheiros, né? Porque falar que você não é o líder do setor em termos de gap de valor não te ajuda muito na sua tomada de decisão. Então a gente precisa atribuir aqui um potential cap, um potential market cap para aquela companhia, que reduza esse gap de valor, que isso vai se traduzir num potential price, ou seja, até quanto que a ação pode valer de forma a reduzir esse gap entre ela e a estrela líder, e qual que é esse value gap, né? Qual que é a diferença do market cap atual para o potential market cap e quanto que os conselheiros e a companhia, o corpo diretivo como um todo tem que correr atrás para tentar diminuir esse gap. E aí a gente começa a entrar numa parte matemática um pouquinho mais pesada, né? O que acontece? Primeiro a gente vem pela definição do IVIQ em termos de EV/EBITDA, né? Então, o market cap da companhia, a net debt EBITDA LTM, esse daqui é o EV/EBITDA, dividido pelo market cap esperado, a razão do market cap esperado pelo market cap atual. Esse é o upside, né? Essa é a definição do IVIQ. Então, deixa eu reduzir isso daqui um pouquinho. Então, se você volta um pouquinho para aquelas matemáticas fundamentais, você vai reduzindo essa equação de forma a tentar isolar qual que é o fair market cap dessa companhia, dado o IVIQ da companhia líder. E aí você chega numa formuleta de segundo grau, onde o market cap ao quadrado mais a dívida líquida vezes o market cap, menos a IVIQ vezes market cap esperado vezes EBITDA, tem que ser igual a zero para esse gap desaparecer. Sendo que aqui o IVIQ é o da líder, né? E, curiosamente, isso daqui acaba sendo uma equação quadrática. Portanto, se a gente volta aqui no glorioso Bhaskara, né? Então, uma equação quadrática, uma equação de segundo grau, e o método resolutivo de Bhaskara como sendo esse que a gente aprendeu lá atrás, lá pela sexta, sétima série. Então a gente chega aqui na equação final, na definição desse market cap, né? E como eu gosto de brincar, quem sabe faz ao vivo, vamos ver se ela funciona, né? Então o market cap da minha companhia, ele tem que ser menos a dívida líquida, mais ou menos a raiz quadrada da dívida líquida ao quadrado, 4 vezes a IVIQ, vezes market cap esperado, vezes EBITDA, tudo isso dividido por 2. É claro que ela é uma relação quadrática, ela tem duas raízes, né, mas a raiz do lado inferior não interessa para a gente, né? Vamos pôr a teste. Então, aqui o que a gente tem de market cap potential, eu tenho igual a menos a minha dívida líquida,
mais minha dívida líquida ao quadrado, mais 4 vezes a EV/IQ da líder. Já vou aproveitar e vou travar essa célula. Vezes o meu market cap esperado. O market cap esperado aqui eu vou colocar como sendo o meu market cap atual, vezes 1 mais meu upside de preço, vezes o meu EBITDA dos meus últimos 12 meses. Essa parcela aqui, ela é uma raiz quadrática. E isso tudo aqui dividido por 2. Vamos ver agora se funciona, né? Não funciona porque essa quadrática aqui não pegou. Não vou editar não, vai assim na raça. Então vamos atribuir esse market cap potential para todas as companhias, né? E vamos calcular o potential price, né? O price potential aqui como sendo o market cap dividido pela quantidade de ações em circulação. Fórmula. E o value gap é o market cap atual, o market cap, potential market cap, menos o market cap atual da companhia. Isso aqui está atribuído em reais milhões, tá? Isso aqui também em reais milhões. Vocês estão vendo tudo isso porque faço ao vivo mesmo. Então olha só, aparentemente está funcionando. Por quê? Porque Magazine Luiza está com value gap zerado, né? Atacadão, Pão de Açúcar, Via Varejo, esses outros caras aqui da amostra estão com o value gap quantificado. Agora a grande prova é, tá bom, se você está falando que esse é o meu price potential e que sua fórmula funciona, se eu atingir esse price potential, o meu DV/IQ deveria reduzir a zero, ou seja, todas as companhias deveriam se tornar as estrelas do setor. Então vamos fazer a prova aqui, né? Então eu pego o meu price potential e substituo aqui no preço da ação, values, e pronto. Sumiu o meu DV/IQ e sumiu o meu value gap em milhões. Então vamos voltar. Então o conselheiro da Via Varejo, certo? Qual que é o desafio do conselheiro da Via Varejo? Existem 21 bilhões de reais de gap entre ele e a estrela do setor. Esse gap pode ser atribuído pelo fato do EV/EBITDA dele ser menor, corrigido pelo potential upside dele. Então, existe um trabalho aqui de transferir mais do valor percebido por um acionista da Magazine Luiza para o acionista da Via Varejo. Esse aqui acaba sendo o desafio do conselho do corpo diretivo dessa companhia, né? Já o acionista da Magazine Luiza está feliz da vida, né? Porque está num múltiplo alto, né? Num múltiplo alto mesmo corrigido pelo upside de preço, ele está com todo o potencial econômico da companhia refletido no preço de tela atual. Então, esse cara aqui não tem que esperar alguém precificar o crescimento, não tem que esperar. Não, já está tudo lá. É uma satisfação para esse acionista. Enquanto que, é claro, isso daqui se torna uma corrida, porque o novo acionista, o novo entrante que busca uma companhia, e aqui está o esforço que eu acho que é super válido por parte da MZ, ele não necessariamente vai querer a estrela, né? Aquele potential upside, puta, o múltiplo já está puxado, corrigindo o múltiplo ainda pelo potential upside da ação, ela também está relativamente muito alta. Ele vai avaliar as outras companhias, e a questão é,
quão bem essas outras companhias conseguem convencer esse acionista de que ela vai diminuir esse gap, que ela vai entregar 44 bilhões de equity value para esse novo acionista. Acho que esse é o grande desafio. Mas existe aqui um segundo atributo importante do IVIQ, que é a questão de que o múltiplo EV/EBITDA não se aplica a todos os setores. E, portanto, aqui também tem um segundo setor, que é um pouquinho mais simples, que é o setor de properties. O setor de properties, tipicamente, a gente utiliza, assim como bancos, uma métrica de price to book value, né? Então, para banco, pior ainda usar EBITDA, né? Não faz muito sentido. Mas aqui também a gente tem a mesma coisa, né? Onde a gente tem aqui um grupo de companhias no setor categorizado aqui como properties and shoppings, a quantidade de ações, market cap, patrimônio líquido, price to book value, preço PL, o upside do preço e o que é o IVIQ price to book, né? E o DVIQ segue a mesma lógica sobre a companhia estrela, né? Que no caso aqui é a Multiplan. É claro que essa equação, por não ter o componente da dívida líquida, ela é um pouquinho mais simples, né? A gente tem o price to book value dividido pelo market cap esperado, a razão do market cap esperado pelo market cap atual. Esse daqui é o IVIQ do price to book value. É uma derivação muito mais simples, né? A gente chega aqui numa brincadeira matemática que o market cap é a raiz quadrada do IVIQ da estrela multiplicado pelo market cap esperado. Faltou um E aqui. Quando faz ao vivo tem os méritos e os problemas. Multiplicado pelo PL. Então vamos lá. Raiz quadrada IVIQ market cap PL. Então esse cara aqui vai ser igual a IVIQ da líder vezes market cap esperado. Então é market cap atual vezes 1 mais o upside de preço vezes o PL da companhia. Tudo isso aqui é raiz quadrada. Então aqui a gente tem market cap potential, né? Potential price, quantidade de ações. Né? Aqui já dá para ver Multiplan bateu lá nos 22. E o value gap, que é o market cap potential menos o market cap atual da companhia. Aqui também tudo em milhões de reais, tá? E aí, novamente, né, a Multiplan aqui com gap zerado e outras companhias como o BR Malls, Allianz Sonai ou até mesmo BR Properties com um gap maior. Como que essas companhias vão atrair os novos investidores ou mudar a percepção do mercado sobre a diferença relativa dela para a Multiplan. E aqui a prova final, né? Potential price. Se eu atinjo esse preço, eu zero o meu DVIQ e automaticamente zero o value gap. Então é isso aí, eu acho que são duas formas analíticas simples de quantificar quantos dinheiros uma companhia está deixando por não reduzir esse gap para a companhia líder, né? E acho que aí a MZ consegue assessorar, junto com o Rodolfo, os dois Rodolfos, as melhores formas de conseguir atingir isso. Valeu!